Praça, Fábio Brasil, Thiago Klein. E aí, pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco de como formou a banda, como vocês começaram aí. Então, eu tinha uma outra banda anteriormente. Quando essa banda terminou as atividades, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos e comecei a esboçar umas canções assim. Eu não sabia se ia continuar como solo ou como formar uma banda, mas meio que começou assim em 2008 para 2009 nos Estados Unidos. De lá pra cá eu lancei um EP sozinho, depois a gente foi viajando as três pra Argentina visitar um amigo nosso que dirige nossos vídeos. E ele pediu uma música, eu tinha uma música guardada assim, e eu chamei eles pra estúdio pra poder gravar uma música comigo assim, e de lá pra cá, putz, foi uma bola de neve assim. A gente fechou a banda, começamos a gravamos um outro EP logo depois, em janeiro de 2010 com o Chuck, e depois, cara, 4 meses depois a gente tava em Barcelona. Já preparando um CD novo. Já preparando esse CD. E... conhece há bastante tempo. A gente se conhece desde a infância, assim. Não foi muito difícil achar ele. Já foi natural, né? Já existiu aqui. E quais são as maiores influências de vocês no trabalho aí? Porque a gente nota que tem muitos elementos de música brasileira, bandas artistas diferentes. A gente gosta de muita coisa assim, em comum e muita coisa diferente. Assim. O legal do Quarto Negro, pelo menos eu percebi isso gravando o disco, foi que não é só na música, assim, a gente se influencia muito para cinema, por literatura, pelo menos eu, quando escrevo as letras, assim. Mas não sei, a gente gosta de, sei lá, de John Lennon, de George Ben, Mando Diao, uma banda sueca. Acho que algumas coisas, uns elementos de música clássica a gente gosta bastante também, Stockhausen, algumas coisas assim. E não sei, mais música assim dos anos 70, um pouco do 2000, bem pouquinho dos anos 80 e nada dos 90, basicamente. Basicamente nada. Eu gosto bastante de música eletrônica também, sempre. Ah, é? Desde sei lá, 10 anos eu gostava bastante. Comecei a ouvir rock mesmo depois, com 17 anos. 17 anos. E vocês começaram cedo no instrumento, assim, teclado baixo? A gente sempre estudou na escola, assim, sei lá, piano, flauta, violão, assim. Eu e o Fábio, a gente montou uma primeira bandinha assim quando a gente tinha uns 11 anos. Ah, é? A gente tocava trilha do James Bond, assim. Era legal. A gente aprendeu pela escola, né? Tinha aquele negócio Mas aí a gente foi indo e aí foi percebendo que não tinha outra saída, que O caminho era a música. e aí foi, a gente passou por inúmeras bandas assim, de adolescência, com um monte de amigo, com um monte de inimigo, todo tipo de banda, assim, e hoje em dia a gente faz um tempinho, assim, a gente tá tocando. E o processo de gravação do disco, vocês foram pra Barcelona, se esconderam lá durante 3 meses. Fala pra gente como é que foi aí, por que Barcelona, enfim. Então, essa é a pergunta que a gente tem respondido que mais Com mais frequência. E que tem mais causado polêmica, assim, porque não foi nada muito planejado, assim. Eu confesso que um dia eu cheguei de uma noitada em casa, assim, e a gente já tinha ideia de gravar fora, pra poder ficar mais concentrado entre a gente, assim. Não necessariamente fora do Brasil. Não necessariamente fora do Brasil. Fora do nosso De sair de São A Paulo. gente até falava que a gente queria no Rio de Janeiro, inclusive, assim. Lembrando agora, a gente falava, pô, vamos pro Rio gravar, assim, a gente acabou indo um pouco mais longe, mas Mas era foi praia. meio que... Eu tava olhando na internet, assim, eu lembro que era na época que o Jalen tinha lançado o Cristina Barcelona. Barcelona tava bem frenesinho, assim, bem molhado. E eu mandei um e-mail para esse estúdio, com uns links nossos, assim, e coincidentemente, esse estúdio também era uma gravadora e a gente se encontrou com eles, eu e o Thiago, a gente foi visitar. Eles tinham um acordo também para lançar nosso disco na Europa, em outros países, em outros continentes, assim, então não era só um estúdio mais, assim. Então foi basicamente isso, assim, foi esporádico, assim, mas Foi o retorno positivo deles, né? Ah, A gente entrou em contato, eles retornaram falando, olha, a gente já estudou gravador. E eles gostaram muito do nosso trabalho. E aí chamaram aí. E como é que foi? E aí vocês foram os três e os músicos vocês contrataram, né? Na quando a gente verdade, foi, tudo trouxe os músicos. Na verdade, na época a gente também tinha um baterista, Ah, sim. que era o Diogo Michele, que foi com a gente também. E depois que a gente voltou de Barcelona, que eles resolveu ter outros trabalhos e tal, mas agora somos só nós três. Mas na época fomos nós quatro. O produtor também ajudou bastante no disco, ele gravou bastante guitarra. Ele que meio que direcionou os trabalhos de violoncelo, de saxofone. Eu ia perguntar disso, da influência do Mark Molas, né, o nome do produtor.
no trabalho de vocês. Então ele ajudou mesmo, tocou na gravação. Bastante. Ele moldou bastante das músicas. Antes da gente gravar, a gente ficou mais ou menos um mês tocando nós 4 com ele junto na sala de ensaio, ouvindo, falando o que ele achava que precisava mudar, o que ele podia dar umas E dicas. não só na prática também, muito na conversa, a gente saía muito com ele, a gente saía pra beber, pra conversar, Pra ouvir disco, né? Que seja. Virou uma amizade mesmo, né? todo tipo de assunto rolava e isso foi muito bom. E aí, nesses 3 meses, sei lá, tem alguma história? Vocês já falaram que vocês saíram pra beber, que fizeram um monte de coisa. Mas não foram tantas. Não foram? Não, a gente tava mais pra trabalhar, mas óbvio que a gente saiu um pouquinho, mas tem algumas histórias. E influenciou bastante, assim, porque Barcelona tem um clima totalmente diferente de São Paulo, enfim, né? Um clima que eu digo, ambiente. Influenciou no resultado das músicas? Você acha que trouxe uma pitada catalã aí? Não sei se catalã, mas influenciou porque a gente não estava no nosso habitat, assim. Não especificamente porque era Espanha, porque era Barcelona, nem nada, mas... Porque não era aqui. Porque não era aqui, na verdade. Então a gente acabou se descobrindo entre a gente de uma forma muito maior, assim. A gente acordava e dormia, assim. Junto, né? Tinha que dividir pasta de dente, tinha que, sabe, cozinhar junto, acordar, lavar a roupa junto, esse tipo de coisa, assim. E não tinha muito dinheiro, a gente então ficava em casa ouvindo junto com música o tempo inteiro. Ficava no estúdio o dia inteiro, sei lá, de vez em quando iam duas das pessoas ficavam tocando junto, depois outras duas saíam, duas não saíam, sei lá, começar uma coisa. Até no site, vocês têm um make-off, não tem? Dessa parte de tem. Barcelona aí, eu lembro que assisti. Bem legal, quem quiser, o site é quartonegro.com.br. Exato. quartonegro.com.br. E falando do CD, a música de trabalho que vocês estão lançando agora é Desânia 1, 2 1 e 2. 2. Deu off, mas aqui tem o clipe, é Desânia 2. Isso, as duas tem, na verdade. A gente lançou junto com o disco Saiu. E o clipe, como que surgiu? A fotografia é super bonita, assim, tem curioso de onde foi gravado. Tem um amigo, cara. Outra noite. Você não vai acreditar, mas eu voltei de uma noitada e entrei na internet de novo. Não satisfeito com o estúdio em Barcelona, eu comecei a procurar, eu gosto muito de fotografia e estava vendo uns álbuns no Flickr, né? E eu achei esse fotógrafo muito interessante, assim, eu tenho mania de, sei lá, de me relacionar com as pessoas. Aí eu gostei muito das fotos e mandei um e-mail pra ele, querendo um portfólio maior, assim. Mas já pensando nisso, assim, ele gostou da nossa música, era um fotógrafo, ele é francês, de Estrasburgo, assim, um cara muito talentoso, assim. E ele gostou muito que a gente veio do outro lado do mundo, conversou com ele, assim. E a gente deu umas direções, assim, pra ele, artísticas do que a gente tava procurando. Mandamos umas músicas e ele gostou de trabalhar. A namorada dele é a modelo. Que faz. Primeiro de tudo ele fez a capa do disco. Ele a gente e deu ela também na capa. Isso. A gente meio que deu um direcionamento pra ele e ele foi embora, assim, mesmo com essa barreira do idioma, assim, a gente jamais mudou as letras traduzidas. Ele é um cara de muita sensibilidade, assim. fica no clima mesmo. Então foi feito remotamente, digamos assim. A gente editou, passaram e... mas a gente editou vocês a que gente editaram. no Brasil, mas... Ele mandou uns 20 minutos de material bruto e ele e o Daniel, que é o nosso diretor oficial. Aí fizeram a edição do... Nossa, ficou muito bom. E cada vez. E aí, falando da outra música de trabalho, né, que é a Desânia 1, primeira curiosidade, qual é o texto que é citado no final da música? do meu livro favorito, se chama O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Um trecho Em espanhol. de Marco Wallace. Foi o Marco Molas que gravou. Eu ia perguntar isso também, se era a voz do autor ou a voz Não, de outra pessoa. A gente pegou ele, também gostava muito do livro, estava gravando com ele. A gente pegou o livro, pegou uma parada e citou de primeira, assim. E o clipe dessa música da Desânia 1 foi... Que é um clipe de vocês tocando, como que foi isso? Uma ideia mais simples, mais mostrar a banda tocando mesmo. E a gente escolheu essa música principalmente porque tinha dois climas bem distintos, para deixar o clipe também com dois climas bem distintos e não deixar ele muito parado, mas para mais mostrar a nossa cara. E tirando as duas, né, claro, de trabalho, você tem alguma outra favorita do disco, que o pessoal tá gostando mais no show? Eu amo todas, eu odeio todas. No show, acho que do Meteu Santo o pessoal responde bem, assim. Medo ao Medo. Do Medo ao Medo também é uma faixa um pouco mais peculiar nossa, assim. A gente apelida ela de disco music, assim. Aquela que entra com a entrada de teclado, assim. Isso. E
acho que do disco a gente gosta muito de VZM2 também. Desconhecidos, que dá nome ao álbum, a gente percebeu que é uma música que não foi muito explorada pelo público, então, assim, acho que o pessoal, nem todos vão até o fim, Até assim, a última faixa. E é uma faixa que a gente adora. E ela é um certo resumo do disco, ela tem uma parte de implementação também, uma parte mais... Ela diz muito, assim. Legal. E aí falando, já que você falou da aceitação do pessoal, né, com as músicas, como é que tá aí o trabalho de divulgação? Quais os canais vocês estão focando no momento? Como o pessoal está recebendo? Cara, a gente tem ido muito assim, a gente tem muita gente ajudando a gente, nosso produtor, algum pessoal de mídia que vai começar a ajudar a gente agora, mas a gente tem muito assim, pelo menos no começo foi por conta própria, assim, eu tenho muitos amigos que gostam de música, que pesquisam, que, sabe, consomem música pela internet muito forte, assim, eu também baixo e leio muita coisa, assim, eu comecei a reunir os blogs e jornalistas e formadores de opinião que eu tenho muito apreço, assim, e a gente tá chamando o pessoal, assim, querendo mostrar o trabalho, porque se você for ver bem, os artistas hoje em dia é muito acomodado em querer certos veículos e, sabe, tem muita gente querendo consumir música. Sim, sim. E acho que quanto mais pessoas quiserem consumir nossa música, pra gente, por enquanto, é interessante. Assim. Sim. E isso leva a outra pergunta, que é como é que vocês veem essa cena de banda independente aqui no Brasil, se existe abertura, o pessoal fora, eu digo um pouco fora a internet, porque o principal canal que a maioria das bandas iniciantes usam é a internet para divulgar o trabalho, seja o Facebook, Twitter, blog, enfim. Sim, eu vou responder essa porque eu tô tocando há muito tempo, assim, faz, sei lá, 11 anos que eu tô na estrada tocando com bandas e tudo. E eu vejo uma crescente muito grande, assim, acompanhando o próprio país que tem se desenvolvido melhor, assim, a cultura tá chegando um pouquinho mais para as pessoas e musicalmente é real isso, assim, as estruturas hoje em dia são melhores, definitivamente, e não está estagnado, assim, está melhorando. As pessoas estão cada vez menos conformistas com nossa, tudo que o Brasil é um país de terceiro mundo. As pessoas estão percebendo que isso não é relativamente verdade, sabe? Embora seja mesmo, a música ela é grande, ela pode ir para os lugares. Assim. Então hoje em dia só tem festivais, sabe? No Acre, eu já fui tocar no Acre, o Thiago foi também, a gente já foi para Cuiabá, a gente já foi para, sabe, Mato Grosso, Goiânia, lugares assim que há 10 anos atrás você não ia, assim. Vai ter muita gente. Tem muita gente, assim, antigamente, sei lá, você tinha que fazer a cartinha como correio, torcer para as pessoas gostarem e meio de divulgação para eventos era escasso, hoje em dia, assim, a internet ajuda muito. Sim, você se conhecido. Tá muito melhor, ainda não tá ideal, assim, tem muita coisa problemática, os músicos não recebem o que eles deveriam, assim, é muito difícil, assim, uma banda que se dedique apenas à música, assim, e é muito difícil e quem faz tem que ter um estômago, assim, enorme, porque você vai passar todo tipo de coisa, assim, né? Você vai enfrentar desde a coisa cultural dos seus familiares que falam, pô, assim, no nosso caso, por exemplo, a gente, todo mundo fez faculdade e hoje em dia é uma coisa que a gente vai em busca da música, assim, é uma coisa um pouco bitolada nas pessoas, assim, é complicado. E você tem que fazer dinheiro, as coisas têm que rodar, você tem que investir na sua banda, assim, então isso ainda é muito escasso no Brasil, assim, as bandas para serem autossustentáveis. Uma coisa um pouco complicada, mas está melhorando. E vocês acham que tem bastante espaço? Porque assim, eu conversei com o pessoal de outra banda, deu o site essa semana, e eles falaram que eles acham que ainda existe pouco lugar para tocar. Para a banda nova tocar música nova. Que não seja fazer cover, ou vocês acham que também está melhorando, ou vocês acham que ainda é pouco? Eu acho que ainda é pouco. Eu acho que tem certos espaços já programados para isso, que tem que ser lá, senão as pessoas não vão. Aqui em São Paulo tem várias casas que estimulam. Mas é que tem muita gente, né? Muito tipo. Mas é o que ele falou, é uma ascensão. O negócio está muito maior do que estava assim há pouco tempo. E assim, sinceramente, assim, em estruturas boas, assim, excelentes, não. Mas se você quer tocar, sair pra tocar em São Paulo, tem muito lugar, cara. Eu posso listar, sei lá, 20 lugares que um cara que acabou de começar a tocar com guitarra, violão e banda, ele pode ir tocar, assim. O problema vai da exigência do próprio artista, assim, da idade. Se você tem 17 anos, tá ali compondo suas músicas, quer sair pra tocar, cara, você vai ter lugar pra tocar. Agora, se você tem 25, que é o nosso caso, sei lá, precisa de uma certa resposta imediata, que investiu, quer passar uma mensagem, assim, talvez as estruturas não condizam muito, assim, mas tem.
Principalmente em São Paulo tem. São Paulo tem, é grande centro, né? Acho que acaba toda a cidade tem pelo menos um lugar. E o pessoal toca. Você acaba indo. E a gente estava falando um pouco de espaço nas rádios, TV. Como é que Acho que vocês veem isso hoje em hoje? dia está um pouco escasso, mas também é um reflexo da internet, assim. Hoje em dia você não precisa mais emplacar um clipe na televisão para poder ser uma banda de sucesso, sabe? Você pode, sei lá, o exemplo da banda mais bonita da cidade, por exemplo, que emplacou um Mega hit pela internet. um viral e foi parar no Fantástico com uma semana. Então acho que... Mas ainda rola, assim, não sei. Em São Paulo ainda rola, a gente vai fazer uns programas de TV, rádio. Eu não sei como é que tá lá fora de São Paulo, assim, mas tem. E é legal, eu particularmente adoro rádio. Você me acha mais glamouroso o rádio? A rádio também toca o que as pessoas querem ouvir, sabe? As pessoas normais, elas querem ouvir a Katy Perry, não querem ouvir o Quarto Negro. Então, aí eu não sei se elas querem ouvir a Katy Perry porque o cara não toca Quarto Negro na rádio Então, e ele ia querer ouvir Quarto Negro. Eu assim, tenho então, uma teoria pessoal que as pessoas não ouvem porque não toca. Se tocar, tiver 10 minutos pra Katy Perry, 10 minutos pro Quarto Negro, vai ter quem goste de cada um, porque tem espaço pra todo mundo, tem público pra todo mundo. Só que eu acho que depende um pouco da rádio liberar um pouco, sair um pouco daquele mundinho sertanejo, pop e pagode. Sertanejo, pop e pagode. Eu acho que no final das contas a internet acaba mostrando isso, dando esse tipo de informação que as rádios e TVs precisam, sabe? Se a gente tem um retorno bom Na internet na eles chamam. internet, então quer dizer que está mostrando ali um público em potencial, sabe? Eu também acredito que Tem é um internet. pouco disso. Quando a internet lança, acaba chamando atenção, né? E aí vai atrás No final do... das contas, hoje em dia, acho que o que dá o pontapé inicial é a internet, qualquer um. de qualquer artista. A gente vê isso tanto no Brasil quanto lá fora, né? Sim. Tem muitos exemplos disso. E falando aí, agenda de shows, como é que tá? O que vocês têm marcados para o pessoal ficar sabendo? A gente toca no fim de outubro. A gente deve fazer algumas coisas de imprensa, a gente faz uma televisão na FAP, eu acho, no meio de outubro. Dia 19. Dia 19, que é com transmissão web, assim. O primeiro show que a gente faz depois desse é no dia 29 do 10, no SESC Consolação, um show tocando na íntegra um disco do Dylan. Logo depois a gente deve fazer algumas livrarias cultura em São Paulo, apresentando o disco, que provavelmente nosso vinil vai chegar, ele está fazendo na Europa e a gente está esperando chegar. Rola uma burocracia muito grande assim para trazer para cá. Então a gente está meio que preso de datas em função disso, porque a gente quer fazer um show de lançamento especial em São Paulo em novembro. Quando tiver o vinil, não. Deve ser em algum lugar, algum teatro, alguma coisa especial assim, quando tiver o vinil. E basicamente isso, assim, acho que tem uma turnê na Argentina que a gente deve fazer, não sei se nesse ano ainda no próximo. A gente queria voltar para Barcelona tocando disco agora, assim, Levar o disco pra lá. Mas provavelmente, assim, o Quarto Negro é uma banda que quer tocar em muitos lugares, assim. Você, produtor que está assistindo a gente, o Quarto Negro quer ir à sua cidade, a gente gosta de tocar, a gente passou uma agonia assim, enorme do dia que a gente desembarcou em São Paulo até o dia que o disco foi lançado, sem tocar e sem mostrar o trabalho, então a gente está assim, super ansioso para tocar o máximo possível. Legal. E quais são os planos do Quarto Negro para o futuro, além de tocar e divulgar o trabalho? Vocês já pensam em alguma coisa de próximo CD? Ou o que vocês esperam para a banda, né? Enfim, qual que é o... Cara, espero que ela fique autossustentável por mais um tempo, assim. No mínimo a gente investe muita coisa nessa banda, assim, não só financeiramente, como emocionalmente e tudo mais. Eu acho que a gente quer mostrar esse disco, a resposta tem sido ótima, assim, de amigos, de blogs, de crítica, acima das expectativas, assim. A gente sabe que o mercado é grande e tem muito artista bom lançando disco, assim. Então acho que a gente quer continuar a tocar muito, assim. O ano que vem devem rolar os festivais, a gente, quem sabe, um festival. Conseguir uma vaga no Lola. Seria bonito, assim. Delicioso. A gente tá aí, a gente quer tocar muito. O principal do futuro é tocar, por enquanto, mostrar esse trabalho. Acho que o segundo trabalho a gente fica um pouquinho mais pra frente. Ainda não tá, pelo menos na minha cabeça, acho que na deles também não. Assim, eu posso dar a opinião do pessoal do blog, né, da equipe do 505, a gente ouviu o disco, quando a gente recebeu um e-mail, e aí foi todo mundo pro Facebook pra ouvir, e aí só vinha chegando e-mail, caramba, que banda legal, caramba, que som legal, cara. E foi assim, virou meio todo mundo meio fanzoca, tanto é que a gente fez 2 reviews de vocês, né,
e o Faixa Faixa que vocês escreveram. Tudo isso está no blog para quem quiser ver ou quem ainda não viu. E assim, o trabalho está excelente realmente, a gente espera para vocês todo o sucesso possível, porque é uma banda de uma qualidade muito grande. Obrigado. E assim, a gente viu hoje, acompanhou aqui a passagem de som dos caras, a gente está no Estúdio M, em Pinheiro, São Paulo, eles vão se apresentar essa noite. A gente está fazendo uma entrevistinha antes da apresentação. Então, o passagem de som já foi legal, as músicas que tocaram acho que vai funcionar muito bem. Desejo para vocês um bom show, excelente show e excelente carreira aí, muito longeva. Que a gente possa repetir essas entrevistas quando tiver um outro CD. Com outras perguntas. Com outras perguntas. A gente agradece demais, assim, a gente dá bastante valor aos blogs. O pessoal que consome música, assim, a gente não está só preocupado com o sujeito que escreve pro Jornal da Tarde ou pra Veja, assim. Todo mundo consome música em proporções iguais. Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço de coração. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a entrevista com o Quarto Negro. Confesso, sou meio avesso ao progresso que cabe a mim. Se não há quem te crê, feche os olhos, sabe ainda.